para o Evangelho de Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26. Começaremos a nossa leitura dos versículos 31 ao 35. Mateus, capítulo 26, dos versículos 31 ao 35. Então, os irmãos já encontraram? Mateus capítulo 26, versículos 31 a 35, assim diz a palavra do nosso Deus. Então, Jesus lhe disse: essa noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei diante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nessa noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Vamos orar? Santo Eterno Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais esse dia. Agradecemos esse momento, agradecemos a oportunidade e o privilégio que nós temos de ler a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque somos livres para fazer esse culto, para aprender a cada dia mais sobre o Senhor. Nos abençoe esse momento, é isso que te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Até onde vai o seu compromisso ou o seu comprometimento a Cristo? Até onde vai o seu comprometimento a Cristo? Irmãos, os irmãos devem saber que quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, entramos em um relacionamento com Ele, criamos um comprometimento a Cristo, não somente a pessoa dele, mas também a tudo que Ele representa, a sua obra, aquilo que Ele faz pelas nossas vidas, e Ele nos traz a salvação. Então, quando aceitamos a Cristo, nos comprometemos com Ele e também com a sua obra, a tudo que Ele faz por nós aqui neste mundo. E a grande questão que eu gostaria de perguntar é: como está o seu comprometimento? Até que ponto ele chega? Aqui no nosso texto que nós lemos, Jesus estava anunciando que naquele momento, naquela noite, iria dar início ao seu sofrimento. Ele ia ser preso, primeiro ia ser traído, ele ia ser preso, ele ia ser castigado, condenado e morto. E tudo isso em favor dos seus. Era chegado o momento do ápice do seu ministério. E quando chegou esse momento, os seus discípulos se levantaram e falaram: Senhor, vamos morrer com você. É algo bonito de dizer. Falar, dar esse comprometimento, dar esse voto: Senhor, eu vou estar com você, eu te amo, eu quero fazer tudo por você. É muito bonito. E eu acredito também que muitas vezes nós já nos comprometemos com Cristo dessa maneira. A primeira vez foi quando aceitamos a Cristo. Mas vai passando o tempo, a nossa vida espiritual, vamos crescendo, vai passando as dificuldades. E infelizmente, muitas vezes, nós falhamos com Cristo. Não conseguimos cumprir aquilo que nós prometemos a Ele. Então, muitas vezes é necessário, de um termo, renovar os nossos votos com Cristo. Quando eu digo renovar nossos votos, eu não digo aceitar
a Cristo novamente como seu Salvador, mas pensar em tudo que nós já temos feito por Ele e colocar na balança tudo que Ele já fez por nós e reconhecer: eu estou em débito, preciso fazer mais por Cristo, preciso me comprometer mais com a sua obra. Irmãos, se nós formos sinceros, precisamos sim fazer essas reavaliações em nossas vidas, porque sempre estaremos em dívida pelo tão grande amor e sacrifício que Jesus fez por nós. Então eu quero saber hoje, vamos questionar: até onde vai o meu comprometimento a Cristo? E eu quero também lembrá-los que nós conhecemos esse texto, essa fala tão grandiosa de Pedro, mas também nós sabemos onde vai parar. Sabemos que no final daquela noite, de acordo com o que Cristo disse, Pedro o negou 3 vezes. Mas eu não quero que os irmãos pensem que isso aconteceu imediatamente. Houve um processo até chegar a esse ponto. E vamos estar analisando isso essa noite. Mas algo que eu gosto de chamar a atenção, claro que os 2 personagens principais aqui são sim Pedro e Jesus. Mas no último versículo que nós lemos, quando Pedro reafirma o seu compromisso com Cristo, todos os discípulos também o fazem. O versículo diz, no final do versículo 35, e todos os discípulos disseram o mesmo. Pedro falou em primeiro, mas todos balançaram a cabeça falando: concordo, eu vou morrer pelo Senhor. Então não foi uma falha apenas de Pedro, mas sim de todos os seus discípulos. Da mesma maneira que nós também podemos falhar. E muitas vezes falhamos. Aqueles que se levantam estão em evidência. Mas todos nós podemos cair nos mesmos erros que os discípulos de Jesus caíram. E eu gostaria de mostrar essa noite 3 razões para nós fracassarmos no nosso comprometimento a Cristo. Vamos estar lendo os demais versículos para entender dos versículos adiante, do versículo 36 ao 46. Versículos 36 diz: a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levantando consigo Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a se angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, e disse: meu pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, o achou dormindo. E disse a Pedro: então nem 1 hora podeis vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entrais em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousáis? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos,
eis que o traidor se aproxima. Irmãos, nosso comprometimento a Cristo vai até o momento em que Cristo nos deixa esperando. Nosso comprometimento a Cristo vai até o momento em que Cristo nos deixa esperando. Eu quis colocar essa imagem desse momento porque ela pode representar muito bem muitos de nós em algum momento que nós já passamos, ou talvez você sinta que está passando. Você está aqui, observe o texto, Jesus está dizendo: eu vou ser traído. O grande momento, o momento do meu ministério chegou. Os discípulos se levantam, todos jurando fidelidade a Cristo. Então todos podem estar pensando: é agora, é a hora. Jesus vai se levantar, Jesus vai restaurar o reino de Israel, Jesus vai fazer algo. Então Jesus chega e fala: fique aqui e vamos orar. Para alguns de nós, essa fala, vamos orar, acaba com todo o ânimo. Isso acontece porque nós muitas vezes não entendemos o que significa orar. Você está animado, você está querendo fazer algo para Deus, você ouviu a palavra, você entendeu que precisa fazer algo para Cristo. E chega alguém e fala: irmãos, é uma boa ideia, vamos orar sobre isso. Aí você, orar. Ou seja, não vai acontecer nada. Orar é simplesmente me colocar na geladeira. Então, para quê? Eu quero fazer algo. Irmãos, temos que lembrar que a oração é fundamental para a nossa vida. E muitas vezes nós nos sentimos assim. O silêncio de Cristo nos faz pensar que Ele nos abandonou, que nós não somos úteis, tudo aquilo que nós queríamos fazer para Ele não vale nada. Então nos sentimos abandonados. E o nosso comprometimento a Ele, que estava à flor da pele, é deixado de lado. Porque acreditamos que Cristo também nos deixou de lado. O que para nós pode aparentar silêncio ou distanciamento de Cristo, na verdade é Ele se preparando para agir. O que para nós é o silêncio ou distanciamento, na verdade é Cristo, é Deus se preparando para agir. Observe que os versículos mostram exatamente isso. Jesus pede para os seus discípulos: fiquem aqui, vamos orar. Eu estou precisando disso. Jesus estava triste. Os versículos que nós lemos fala, ele estava angustiado ao ponto de morrer. E as orações de Jesus demonstravam isso. Ele estava com medo. Mas ele queria e iria continuar fiel à vontade de Deus. Mas ele estava orando, pedindo forças para Deus. E ele queria que os seus discípulos, aqueles que acabaram de jurar, acabaram de se comprometer com ele, o ajudassem a restabelecer essa força. Mas para os discípulos, aquele momento virou um momento de soneca. Eles não aguentaram. Novamente, eles não entenderam o quão importante é a oração antes de uma batalha. Irmãos, nós não podemos agir com ímpeto, despreparados. Jesus está aqui nos ensinando isso, falando: olha, é o ápice do meu ministério, e antes dele acontecer, eu preciso orar. É somente dessa maneira que eu terei forças para conseguir obedecer a Deus, buscando a Ele em oração. E os discípulos não entendiam isso. Eles queriam agir. Eles queriam fazer algo. E o que Jesus fez? Orem comigo. É isso que eu preciso. Eu preciso que vocês orem. Eu não estou parado. Eu não estou negligenciando a sua vontade de me servir. Eu não estou colocando vocês de lado. Eu estou preparando
tudo para que a obra de Cristo aconteça. A obra de Deus seja realizada da melhor maneira possível. Então, ore comigo. Será que nós temos colocado a oração em primeiro lugar quando nós queremos servir a Cristo? Irmão, muitas coisas acontecem à nossa volta sem termos noção delas. E é por isso que nós precisamos orar. Muitas coisas acontecem à nossa volta e nós nem sabemos. Eu duvido que os discípulos sabiam de toda a trama que estava acontecendo ali, naquele momento, para capturar a Jesus. Os discípulos ainda não entendiam que Judas iria traí-los. Eles não sabiam que Judas já estava há muito tempo procurando ocasião para trair a Jesus. Eles não sabiam que Judas tinha aceitado dinheiro para trair a Cristo. Eles não sabiam que o sumo sacerdote já estava organizando em sua casa um sinédrio para julgar a Cristo. Eles já tinham comprado falsas testemunhas. Eles já tinham preparado tudo. E os discípulos não sabiam de nada. Porque eu tenho certeza, se eles soubessem de tudo isso, sono eles não iam ter aquela noite. Se você sabe que alguém está perto de você querendo fazer o seu mal, você fica alerta, você fica vigiando. Eu sempre lembro, quando eu estudava no Vieira, sempre fazia o mesmo caminho, todos os dias pela manhã. E teve um dia que eu estava andando e eu reparei do lado, um homem começou a se aproximar de mim. Aí eu já dei aquela olhada, estava com a mochila, casaco, estava andando. Aí você dá aquela olhada, vou dar um pouquinho mais rápido, só um pouquinho. Aí o homem também acelera. Aí você já fica de olho. Vou atravessar a rua, é só impressão minha, eu acho que ele também está atrasado para o lugar dele. Vou atravessar a rua. Aí o que ele faz? Atravessa. Fernando, coincidência minha, não vai acontecer nada. Vou voltar. Ele voltou também. Aí eu falei, perdi. Fez tudo isso, eu falei, o que eu vou fazer? Naquele momento eu fiquei naquela indecisão. Paro, corro, grito. Naquele momento eu vi uma outra moça que estudava comigo. Eu falei, se eu correr, eu acho que ele vai tentar pegar ela. Eu falei, eu vou arriscar, vou ficar parado. E parei. E aconteceu exatamente o que eu imaginava. Ele chegou com uma faca, tentou me dar uma gravata, falou, vamos ali. Ele estava completamente perturbado com drogas. Vamos ali, me dá carteira. Tentou falar algumas coisas, eu tentei disfarçar. Passou uma moto, buzinou, nem era pra gente, é pro carro. Ele se distraiu, empurrei ele, a faca caiu, aí eu saí correndo. Mas saí correndo, eu virei um atleta. Cheguei no Vieira, eu estava no posto de saúde, no Icaraí, cheguei no Vieira em 2 minutos, corri. Mas irmãos, eu entendi que tinha alguma coisa e fiquei alerta. Se nós entendêssemos que Satanás sempre está tentando destruir as nossas vidas, nós não iríamos vigiar? Nós não iríamos fazer exatamente o que Cristo estava pedindo aqui? Vigiai comigo. E ele mostra o porquê. A nossa incapacidade de seguir as instruções ou atentar aos avisos de Cristo são responsáveis pelas nossas falhas, derrotas e frustrações. Jesus está dizendo, orem comigo. Eu vou ser traído daqui a pouco. Eu vou ser entregue. Orem comigo. Depois ele voltou e falou, vocês estão dormindo, vigiai. E ele diz no versículo, pois o espírito está pronto, mas a carne... Ou seja, vocês até têm uma boa intenção comigo. Vocês estão aqui, vocês querem me servir. Mas vocês não estão preparados. Vocês são falhos.
Então, tem que vigiar. Vocês não irão vencer as dificuldades quando quiserem. Então, vigiem. Vocês precisam se preparar. Irmãos, quantas vezes nós não nos frustramos porque não damos ouvido às orientações de Cristo? Achamos que Cristo está nos ignorando, mas na verdade Ele está nos preparando para as dificuldades. Muitas vezes nós queremos ir fazendo as coisas sem planejamento. E muitas vezes, infelizmente, nós fazemos isso mesmo. Eu tenho que tomar uma decisão em minha vida. O que eu faço? Vamos indo. Vamos fazendo e no meio do caminho vamos corrigindo os erros. No meio do caminho, se algo der errado, a gente vai consertando. Mas para que tudo isso? Não seria tão mais vantajoso, seguro, se sentarmos, planejar, executar etapa por etapa? Não seria muito mais tranquilo? Mas a gente gosta de uma adrenalina. A gente gosta de... Não, eu quero ver quase dando errado para ir depois pedir ajuda de Deus. Muitas vezes é isso que aparenta. E eu acho que Deus lá do céu fica olhando. Ô filho, por que não me ouviu? Espera. Esperar não quer dizer que você está parado. Não quer dizer que eu estou te ignorando. Tenha paciência. Vigie comigo. Irmãos, muitas vezes nós podemos ser iludidos pela bagagem que nós temos e acreditar que nós podemos resolver todas as situações porque nós já somos experientes em uma certa área e sempre vamos saber como lidar nas questões que surgirem. Eu lembro que quando eu comecei a tentar aprender a tocar um outro instrumento, o violoncelo, e eu estava aqui tentando, tocando, só que na minha cabeça e no meu corpo, eu estava agindo como se estivesse tocando violino. Então eu tô lá tocando na minha cabeça, tudo certinho, e de repente tocava a nota errada. Eu falei, ué? Aí depois, tô com outro instrumento. Eu tenho que me adaptar a esse novo instrumento. Eu tenho que fazer tudo diferente. Ele toca diferente, o som é diferente. O meu conhecimento do violino pode me ajudar, mas não vai ser aplicado 100% aqui. Eu tenho que treinar, eu tenho que me preparar. Irmãos, muitas vezes nós acreditamos na nossa mente que temos todas as soluções. Eu coloquei esse exemplo de música. É como se nós, na nossa mente, quando estivéssemos aprendendo um instrumento, nós já estamos tocando uma das melhores sinfonias que existe, né? Desses compositores, Beethoven, Mozart. Na nossa cabeça, eu estou tocando uma sinfonia maravilhosa. Mas quando chega na prática, eu estou tocando mal ou mal um brilha, brilha, estrelinha. Não sai. Por quê? Eu não me preparei. Eu entendo um pouco de instrumento, dá para tocar. Não vai dar, não. Eu entendo no meu ramo, eu entendo até onde eu posso ir na minha vida espiritual. Desculpa, você não sabe não. Quem te conhece é o seu Salvador. E é por isso que ele fala, vigiai e orai. Porque vai ter momentos que nós precisaremos ficar parados, orando, nos preparando para a jornada. E Jesus estava querendo demonstrar isso aos seus discípulos. Irmãos, muitas vezes o nosso comprometimento a Cristo para já aqui, porque nós não sabemos esperar. Qualquer intervalo entre as nossas ações e nossos desejos já são suficientes para desanimarmos em nossa fé. Porque não acreditamos que eu, com toda a minha disposição, com todos os meus talentos, capacidade, pode ficar parado. É um desperdício. Então eu preciso sempre estar agindo. E quando Deus pede para eu esperar, quer dizer que Ele não quer mais o meu trabalho.
é que é assim que nós podemos pensar. Então desanimamos. Quanto isso não é verdade. Deus pede para esperarmos, para nos preparar para as dificuldades. O nosso comprometimento a Cristo vai até, em segundo lugar, que nossas iniciativas e atitudes colidam com a vontade de Deus. Vamos estar lendo do versículos 47 ao 56. Versículo 47. Diz: falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes. Vinha da parte dos principais dos sacerdotes e dos anciões do povo. Ora, o traidor lhe tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: mestre, salve! E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que isto? Nisso, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estando a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embaiai a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensais que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento, disse Jesus às multidões: saíste com as espadas e porretes para prender-me, como um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendestes. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse as Escrituras dos profetas. Então, os discípulos todos deixaram-o e fugiram. Irmãos, prestem atenção nesse texto. Todos os discípulos o deixaram e fugiram. Todos. Da mesma forma que todos se levantaram naquela mesma tarde e falaram: nunca te abandonaremos. Quando chegou o momento, todos o abandonaram. Em primeiro, porque eles não entenderam aquela pausa. Eles não entenderam que era necessário a oração. E agora, o comprometimento dele chegou ao fim, porque as suas iniciativas e vontades, suas atitudes, colidiram com os planos de Deus. E isso, irmão, acontece muitas vezes em nossas vidas. A nossa falta de sintonia com Deus faz que tomemos decisões impulsivas. A nossa falta de sintonia com Deus faz que tomemos decisões impulsivas. Irmãos, nós não podemos confundir uma pessoa proativa com alguém impulsivo. E o que seria alguém proativo com diferença de alguém impulsivo? Alguém proativo analisa as dificuldades, ele observa tudo o que pode acontecer de errado, que pode ser dificultoso ali naquela situação, e se prepara para isso. Então ele fica preparado para agir, porque ele se preparou. E quando a situação acontece, ele já tem tudo pronto. Então ele consegue agir imediatamente. E o impulsivo?
O impulsivo também quer agir imediatamente. Só que ele nem imaginava os problemas que podiam acontecer. Ele não se preparou. Ele só simplesmente agiu. O impulso, né? Exatamente. Eita, agir no reflexo. Ele não tem nenhum preparo. Irmãos, e normalmente quando nós agirmos por impulso, coisas ruins acontecem. Igualzinho quando você está... Isso já aconteceu comigo. Estava em casa querendo ajudar a esposa a passar roupa e o ferro caiu. Estava em cima da mesa de passar, ia cair. Aí você pensa, no reflexo, não posso deixar cair. Aí o que a gente faz? Com ferro quente, coloca a mão, né? É o impulso. O ferro está caindo. Meti a mão no ferro. Fiquei certinho, tramontina. Na mão. Impulso. Ah, tentei ajudar. Ia cair, podia quebrar. Verdade. Mas era a melhor escolha? Era a melhor atitude que eu poderia ter tomado? Claro que não. Mas isso acontece por causa agir no reflexo. Irmãos, temos que entender que isso aconteceu perfeitamente aqui no exemplo de Pedro. No texto aqui não mostra que foi Pedro, mas em outros textos revela que foi o próprio Pedro que levou a espada para cortar, para atacar. Então vamos analisar. Pedro disse: Senhor, eu não vou te abandonar. Então ele falou, Pedro pensando, eu prometi. Então eu tenho que fazer algo. E o que ele fez? Pegou a espada. Tomou atitude. Ele queria provar para Jesus aquilo que ele tinha dito. Eu não vou te abandonar. Alguém de palavra. O problema é que essa palavra, essa atitude, foi completamente ao contrário. E como ele ia saber disso? Como Pedro ia saber? Ah, tentei, mas como que eu ia saber que Jesus não queria que eu fizesse isso? Lembra o que Jesus tinha pedido para ele fazer antes? Orar? Se ele tivesse orado, se ele tivesse observado o que Jesus estava falando antes, ele saberia. Ele nunca teria pegado a espada. Agiu pelo seu ímpeto, não seguindo as orientações de Deus. Irmãos, agimos com a melhor das intenções, mas estamos sendo impulsionados pelos nossos sentimentos. E aí que está o grande problema, que novamente, quando nós agimos guiados somente pelos sentimentos, raramente coisas boas vão acontecer. Raramente o problema será resolvido da melhor forma possível. Nós perdemos a mão. Já ouviu essa expressão? Você está lá trabalhando, fazendo algo, e por causa que ficou nervoso, ficou bravo, chateado, você fez alguma coisa, eita, perdi a mão. Não precisava de tudo isso, mas você só percebe isso depois. Você perdeu a mão. Quando nós deixamos os nossos sentimentos ser o carro-chefe, perdemos o controle. Isso porque os nossos sentimentos não têm como serem freados se damos a liberdade para eles. Só depois veremos as consequências. E isso aconteceu com Pedro, quando ele colocou seus sentimentos no controle. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado para não perdermos a cabeça. Pois nós, como salvos, pessoas que já entregaram a sua vida a Cristo, pois vamos lembrar, todo esse sofrimento que Jesus está passando aqui, a angústia que ele sofreu, foi por mim. Foi por cada um de nós aqui. Cristo está sofrendo nesse momento, se preparando para morrer, para nos salvar dos nossos pecados.
Então nós não podemos, não temos o direito de agir no impulso para estragar a obra maravilhosa que Cristo fez por nós. Não temos esse direito de agir de uma maneira impensada, pois podemos estar manchando a tão grandiosa obra de Jesus. Então temos que tomar muito cuidado. Mas aí a questão é, qual é o problema de sermos impulsionados pelos nossos sentimentos? Às vezes não pode dar certo. Tomei a decisão na hora e funcionou? Pode. Realmente pode. Mas tem uma grande questão. Às vezes, quando nós agimos no impulso, pelos sentimentos, novamente, perdemos a mão, perdemos a cabeça. Mas, quando esses sentimentos são impulsionados aquilo que nós já entendemos, nós já sabemos, esses sentimentos serão dosados pelo nosso intelecto. Eu sei o que eu preciso fazer. Eu estou com medo. Não foi o que Jesus fez? Ele sabia exatamente o que ele precisava fazer. Ele estava com medo. Ele buscou a Cristo. Ele entendeu qual era a vontade de Deus. E agiu. Agora ele estava coberto de coragem, ousadia. Mas isso foi guiado pela sua compreensão, pela sua determinação de obedecer a Deus. Irmãos, quando nós deixamos os sentimentos agirem, não teremos o controle. E um outro problema é que quando nós agimos somente pelos sentimentos, muitas vezes as decisões que tomamos, elas não vão durar. Quando eu tomo uma decisão só por causa do sentimento, essa decisão não dura. Vamos dizer que no nosso relacionamento, na nossa casa, com nossos familiares, eu fiz algo errado. Magoei minha esposa, meu marido, meus filhos ou pais, e eu senti culpa. Falei, puxa, não deveria ter feito isso. E aquela culpa vai nos magoando, ficamos tristes, e vamos lá e pedimos desculpas. Vai passar o tempo, esse sentimento vai sumir. E o que normalmente acontece? Falhamos de novo. Cometemos o mesmo erro. Por quê? O pedido de desculpa simplesmente foi por causa da culpa. Nós não pensamos nas consequências. Poxa, eu fiz isso, eu estou me sentindo culpado. Mas eu magoei meus pais, minha mãe, esposa, essa pessoa que eu tanto amo, que faz tantas coisas por mim, que sempre está ao meu lado, eu não quero ver ela triste. E nós, se pararmos para analisar isso e colocarmos a nossa razão antes desse sentimento, o sentimento vai nos ajudar a engolir o orgulho, vai nos ajudar a reconhecer o erro. Mas por quê? Nós entendemos os motivos ou as consequências desse meu ato. Então o sentimento vai me ajudar. Mas só o sentimento? Vamos repetir o erro logo. Então não podemos permitir que os sentimentos sejam a razão final das nossas ações. Eu tenho que saber o porquê eu estou agindo. Aqui os discípulos, eles queriam agir no ímpeto, mostrando que eles eram fortes. Mas Jesus logo em seguida fala: você acha que eu não poderia pedir para Deus, o meu Pai, enviar um exército e me defender? Você não está entendendo, você não está na mesma sintonia do que eu quero. Então pare. Irmãos, para nós, essa fala de Deus muitas vezes fere o nosso orgulho. E se tem uma coisa que é complicada de restaurar, é orgulho ferido. Quando nós queremos fazer algo, temos plena convicção que é o certo,
mas não recebemos apoio, não recebemos elogios, não recebemos aprovação das pessoas que vão usufruir daquele bem que eu vou fazer. Isso é tão doloroso. Sentimos aquele orgulho, aquela... Nossa, que ingratidão. E a primeira coisa que iremos fazer é parar. Já que não quer agradecer, então não faço mais. Já que não reconhece o meu esforço, eu vou parar. Vamos ver o quanto tempo você consegue viver, fazer as coisas sem que eu esteja no meio. Vamos ver. Aí você vai me dar valor. Né? Muitas vezes nós agimos assim com Deus. Deus está querendo nos ensinar a falar: filho, obrigado pela intenção, mas você está errado. Mas Senhor, está tão bonitinho o que eu estou fazendo para o Senhor. Olha, trabalhei tanto. Obrigado. Mas joga fora. Tudo que você fez é lindo, mas não para mim. Ai, que difícil. É difícil. Mas infelizmente acontece. E nós temos que lembrar: eu estou aqui para servir a Cristo. Se eu estou agindo contrário à vontade dele, não importa o que eu pense, não importa o que eu acho, não importa o que eu gosto, eu devo abandonar para servir a ele, para obedecer o que a sua palavra me pede. É isso que um bom servo faz. Não é assim também se nós colocarmos no nosso dia a dia? Nos nossos trabalhos, se o nosso chefe fala: olha, faça isso, eu quero que você... Eu lembro muito bem, lá no seminário, o meu sogro era o responsável dos trabalhos. E teve uma vez que ele pediu para os seminaristas pegarem cimento e algumas coisas que iriam fazer uma construção e colocar em um certo local na garagem. E pensa num lugar difícil de colocar. Saco de cimento em cima de uma plataforma. A gente tinha que fazer um esforço, subir um andar, depois colocar no outro. É todo mundo, nossa, que difícil. Aí de repente alguém teve a brilhante ideia: tá muito difícil, vamos colocar aqui do lado. É só para deixar aqui mesmo. A gente não vai começar a obra hoje, então vamos deixar aqui. Tá protegido da chuva, o cachorro não vai pegar. Lá no seminário tinha cachorro, ele não vai conseguir alcançar. Tá perfeito, vamos deixar aqui. Dá um tempinho, chega o meu sogro com a bitoneira. Quem colocou esse cimento aqui? Não, porque é melhor como? Onde que vai a bitoneira agora? Aí todo mundo, né? O meu filho Isaac, ele tem um costume. Quando ele faz alguma coisa que ele sabe que foi errada, que é assim. Sabe que errou. Aí ele sabe que pedir desculpa agora não vai ajudar muita coisa. Então ele abaixa a cabeça, olha de canto. E a gente age igualzinho. Por que não obedecemos à vontade de Deus? Não, mas desse jeito é melhor. Quem disse? Não foi Deus que mandou? Ah, mas é difícil, é mais complicado. Mas Deus tem um motivo. Os discípulos queriam que Jesus se levantasse naquele momento e declarasse guerra ao Império Romano. Essa era a vontade deles. Eles queriam que Jesus assumisse o trono do seu rei, o trono de Davi. Essa era a vontade dos discípulos. Mas Jesus falou: não. Então quer dizer, Jesus, que todos os meus sonhos, expectativas que eu estava colocando no Senhor estavam errados? Sim. Eu não vou assumir do jeito que você quer o reino. Eu não vou controlar esse mundo da sua maneira. Se você acha que é assim, está errado. Melhor parar. E Pedro e os outros apóstolos, discípulos, não conseguiram aceitar isso. Não conseguiram engolir que as suas esperanças, seus sonhos, propósitos, não eram a vontade de Deus. E por isso, fugiram.
deixaram Jesus. Talvez aqui nesse momento, nessa noite, você já se frustrou e está realmente pensando em abandonar a Cristo. Irmãos, isso passa sim pela nossa mente, em desistir. Parar de fazer porque ninguém reconhece, ou porque as coisas não estão caminhando, parece que eu estou indo à contramão de todo mundo. Mas será que realmente você está seguindo a vontade de Deus? Ou simplesmente ao seu gosto? Mas vai ser muito difícil eu voltar atrás, refazer. Deus te capacita. Deus, ele pode te ajudar. Se existe uma frase que eu não gosto, é quando uma pessoa, um crente, fala: ah, eu sou assim mesmo e não vou mudar. Mas por que então você aceitou Cristo? Não confia no poder do seu Deus? Deus, ele pode te dar uma vida eterna, tirar você do inferno, te dar uma vida de eternidade nos céus, mas ele não pode mudar um bendito jeito que você é? Ele não pode mudar as suas atitudes do seu coração? Ele não pode. Você está duvidando do poder desse Deus? Irmãos, nós não podemos. E os apóstolos escolheram não abrir mão das suas vontades. Por isso, abandonaram a Jesus. O nosso comprometimento a Cristo vai até considerarmos mais vantajoso só ficarmos olhando de longe. Nosso comprometimento a Cristo vai até considerarmos mais vantajoso ficar somente olhando de longe. Vamos estar lendo os versículos 57 e 58. No meio desses versículos, Jesus foi preso, foi levado até a casa do sumo sacerdote. Estava sendo questionado, estava sendo acusado falsamente. E no versículo 57 diz: e os que prenderam Jesus, o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os presbitas e os anciões. Novamente, irmãos, observe. Tudo já estava planejado. Não foi nada feito de supetão. O mundo planeja, Satanás planeja como nos atacar. Mas nós muitas vezes não queremos nos preparar. E ele se prepara. Então, os discípulos não tinham ideia disso, mas a armadilha já estava montada. Continuando. Mas Pedro o seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote. E tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Versículos 69 ao 71 diz assim: ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto com outra criada, a qual disse aos que ali estavam: esse também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a braguejar e a jurar: não o conheço, não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus, que lhe disseram: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saiu dali chorando amargamente. Irmãos, ficamos a uma distância suficiente, nem muito longe, para que ainda consigamos ver a Cristo e não sermos considerados
desviados. Então vamos lá. Pedro ficou de longe olhando Jesus. Por quê? Irmãos, vamos lembrar, Pedro passou 3 anos ali com Cristo, vendo todos os seus milagres, vendo todo o poder que Cristo tinha. Então, antes mesmo, né, ele tomou aquela bronca falando, se eu quiser, eu posso pedir para o meu pai mandar um exército para me salvar. Então Pedro tinha consciência ainda de que, a qualquer momento, Jesus pode se cansar dessa situação e pode mandar uma bola de descer fogo, mandar anjo, fazer alguma coisa e acabar com essa situação. E eu quero estar perto para ver. Eu quero participar disso. Eu quero chegar até Jesus. Jesus, ó, não te abandonei. Eu estava aqui, ó, de prontidão, só na vigia, né? Igualzinho a moça ali só olhando ali. Eu tô aqui, ó. Se precisar, eu tô vendo. Irmãos, Pedro, ele sabia do poder de Jesus. Ele não queria abandoná-lo porque ele sabe do poder que Cristo tinha. Irmãos, nós sabemos do poder que o nosso Deus tem. Prova disso, que quando as coisas apertam, nós recorremos a Ele. Mas muitas vezes não queremos ficar muito próximos. Por quê? Ficamos numa distância suficiente, nem muito perto, para que não nos envolvamos nas lutas ou pareça que estamos dispostos a servir. Eu vou ficar um pouco longe, mas o suficiente para ver Jesus. E ninguém pode dizer que eu estou desviado. Ainda estou frequentando a igreja. Eu apareço de vez em quando nos cultos, nas atividades da igreja. Eu estou aqui. Eu não estou largando Jesus. Mas também eu não vou me envolver, ficar sempre aparecendo, porque logo logo alguém vai me convidar para servir. Logo logo vai surgir alguma oportunidade, eu estou vendo, aí eu vou ficar em um problema. E até agora? Quem mandou ficar vindo todas as programações? Agora eu sei o que eu tenho que fazer. O irmão está passando por dificuldade. Eita, fiquei ouvindo, e agora? E ele me pediu para orar. Mas eu não queria orar. Novamente, lá no primeiro passo, eu não acho que isso traga resultado, eu não queria me envolver nessa luta. Então eu prefiro ficar longe, para não me envolver nas lutas e dificuldades. Eu quero ficar perto somente para, se algo bom acontecer, eu faça parte. Mas eu vou ficar longe para não me envolver nas lutas. E nem as pessoas começarem a me cobrar empenho e dedicação. Então eu vou ficar numa distância. Irmãos, quantas vezes nós não caímos nessa armadilha? Quantas vezes nós não somos tentados a ficar nesse espaço que Pedro ficou? No pátio ali. E uma coisa que nós temos que engajar, pensar é errado eu tirar um tempo do serviço? Eu estou servindo fielmente na igreja, eu sempre fui engajado, eu sempre ajudei, eu sempre orei pelos irmãos, eu sempre ajudei no tudo que era preciso, mas agora eu queria um tempo, eu queria aprender, eu queria ouvir, eu queria receber o mesmo amor que eu ofereço. Isso é errado? A questão é, o que você vai fazer? Quais são as suas intenções ao receber esse ensinamento? Você quer se afastar da liderança para quê? Para receber, para aprender mais? Tudo bem. Mas o que você vai fazer com esse conhecimento? O que você vai fazer para Cristo com esse conhecimento que você está adquirindo? Irmãos, não podemos querer usar isso como desculpa e falar, eu vou ficar só ouvindo porque eu preciso aprender. Aprender para quê? Para nunca colocar em prática? Aprender simplesmente para dizer, eu sei, mas nunca abençoar um outro irmão? Nunca poder ser o amparo de alguém que necessita?
Irmãos, nós precisamos de descanso. Deus ensinou isso. Por isso que Deus, quando criou o mundo, fez um dia de descanso. Deus não precisava, mas Ele quis nos ensinar. É necessário descanso. Mas o descanso é para recuperar a energia. É para você se reestabelecer, para voltar ao trabalho, para você voltar a ser uma bênção, para você voltar a ser uma pessoa que os seus irmãos em Cristo podem dizer: eu posso contar com Ele. Uma pessoa que volta a servir para que Cristo possa dizer: eu posso confiar no meu servo. Existia um pregador na Inglaterra chamado Charles Spurgeon. E uma vez, em uma das suas mensagens, ele disse: uma fé que Deus não pode provar não é digna de ser usada por Ele. Uma fé que Deus não pode provar não é digna de ser usada por Ele. O que isso significa? Deus, Ele quer usar os seus, mas Ele vai testar. Se Deus não pode colocar nenhum desafio em nossas vidas, que nós já desanimamos, se Deus nos coloca um tempo de espera, e nós já desanimamos, Deus não irá confiar a nós a sua obra. Se nossos pensamentos estão colidindo com os planos de Deus, Deus não irá confiar a sua obra a nós. Se nós achamos que é vantajoso ficar de longe, Deus não vai confiar a sua obra em nós. Eu quero receber as bênçãos de um relacionamento com Deus. Eu quero um compromisso com o meu Salvador que me garante a vida eterna, a redenção dos meus pecados. Mas eu não quero me envolver na sua obra. Eu não quero espalhar para as outras pessoas o que Cristo fez por mim. Esse tipo de relacionamento não existe. E se nós pensarmos que isso existe, coloque na sua vida cotidiana. Se você está em um relacionamento matrimonial, ou namorando, noivos, faça da mesma forma com seu marido, esposa, como você age com Deus. Olha, você vai me dar tudo que eu quero e eu não vou fazer nada por você. E vamos ser casados a vida inteira. Esse casamento vai durar? Vai ser um relacionamento feliz? Onde os dois estão crescendo? Mas é assim que nós queremos viver com Cristo. Recebendo todas as bênçãos, toda a proteção, mas não querendo fazer nada em troca. Por isso que a nossa devoção, nosso comprometimento precisa ser a Ele, a tudo que Ele representa. Não somente naquilo que eu acho, naquilo que eu gosto de fazer. Um dos perigos também que nós podemos tomar, irmãos, é quando nós agimos somente naquilo que nós nos sentimos à vontade. Eu só posso agir na igreja, ajudar os irmãos nessa área, porque é aqui que eu domino. Mas se nós estamos vendo a necessidade em outras áreas, eu não toco. Porque naquilo ali eu não sei. E novamente esquecemos do Deus Todo-Poderoso que nós temos para nos capacitar. Irmãos, nós temos que tomar cuidado. A grande questão que eu gostaria de fazer essa noite: será que o nosso comprometimento a Cristo parou em um desses pontos? Será que eu estou desanimado com Deus porque Ele está me fazendo esperar? Será que eu estou desanimado porque eu estou orando, pedindo algo e eu não estou vendo a resposta? Será que eu estou desanimado, eu não estou me comprometendo como eu sei que eu devo? Porque as minhas intenções, as minhas iniciativas estão colidindo com a de Deus? Ou faço planos, me planejo, começo e dá errado?
E isso tem me frustrado com Deus. Será que a minha fé, o meu comprometimento a Cristo, ficou nessa relação de distância? Onde eu só quero ver a Cristo, mas não me envolver com Ele. Não quero participar das suas lutas, não quero participar da sua obra. Mas se algo bom acontecer, eu estarei lá. O nosso comprometimento a Cristo vai até onde? O comprometimento de Cristo para conosco foi até a cruz. O comprometimento que Cristo fez conosco tem duração eterna. Nos leva até o céu. O que estamos fazendo em troca? O que eu estou fazendo para agradecer o sacrifício que Jesus fez por nós? O sacrifício que Ele fez por mim. Irmãos, é a grande questão. Vamos orar? Santo Eterno Deus, Pai, muito obrigado por mais esse dia. Obrigado, Senhor, porque o seu comprometimento conosco foi perfeito. É perfeito até esse dia. É perfeito até o final dos tempos. Porque o Senhor morreu por nós. O Senhor sacrificou a sua vida para perdoar os nossos pecados. O Senhor ressuscitou para nos dar esperança da vitória da morte. E hoje está nos céus, preparando lugar para nós. Obrigado, Senhor, porque a sua dedicação aos seus é eterna. Que nós possamos ter a alegria de retribuir em cada proporção que nós temos. Somos falhos, somos limitados, mas que nós possamos querer retribuir o que o Senhor fez por nós. Nos guie, Senhor, é isso que eu te peço. E se essa noite aqui existe alguém que está desanimado, que está pensativo se vale a pena ou não se envolver na tua obra, no seu relacionamento, por favor, ó Deus, toque no seu coração. Se há alguém aqui essa noite que ainda não tem um relacionamento com Cristo, que essa noite ele possa entender que esse relacionamento, que essa decisão de pedir perdão dos seus pecados a Cristo irá mudar a sua vida para sempre. Nos ajude, Senhor, é isso que eu te peço. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Novamente, irmãos, eu gostaria de lançar esse desafio. Se existe alguém aqui que ainda não tomou essa decisão de ter um relacionamento, um compromisso com Cristo, faça essa decisão essa noite. Não espere por amanhã. Não temos esse poder, esse controle de saber o que vai acontecer. Talvez Satanás já tenha um plano, uma armadilha pronta para a sua vida. E você vai cair nela. Porque Ele sim, Ele é poderoso e sabe muito bem como nos derrotar. Não perca a oportunidade de garantir uma vida na eternidade nos céus. E para os irmãos, até onde está indo o nosso compromisso com Cristo? Que nós possamos ter a alegria de viver para o nosso Salvador. Pastor Júnior? Amém, louvado seja o Senhor pela sua palavra, que a palavra de Deus ecoe na sua mente, no seu coração, na minha também. Somos desafiados pelo Senhor, pedir a ajuda dEle para colocar o seu desejo em prática nas nossas vidas. Deus os abençoe, tenham todos uma ótima semana, estejam atentos para as atividades que estaremos organizando para servir a Deus também
ao longo dessa semana que hoje se inicia. Que Deus nos abençoe a todos. Uma boa noite.